Agora, André, falando, obviamente, sobre os destaques de hoje em Brasília, hoje foi mais um dia cheio de reuniões do governo federal para discutir a possibilidade de corte de gastos no orçamento. Agora, foram muitos encontros, mas e a definição? Houve algum tipo de sinalização sobre esse debate do governo, André? Pois é, Tiago. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele deu a informação hoje de que está tudo pronto. Foi tudo concluído, então, para que seja apresentado o pacote de corte de gastos do governo federal. Só que o ministro afirmou que a decisão a respeito dessa apresentação depende do presidente Lula, depende de uma aprovação aqui do chefe do Executivo Federal. O que o ministro Fernando Haddad disse é que esse pacote de corte de gastos deve seguir basicamente a regra do arcabouço fiscal, limitando o crescimento das despesas públicas à inflação e mais uma taxa de 0,6% a 2,5%. Mais do que o número que é expressivo, mas mais do que o número que, na opinião da Fazenda, reforça o nosso compromisso de manter as regras fiscais estabelecidas desde o ano passado, mais do que isso, na minha opinião, é o conceito que nós utilizamos para fazer prevalecer essa ideia de que as coisas devem, as rubricas devem, todas elas, na medida do possível, ir sendo incorporadas a essa visão geral do arcabouço para que ele seja sustentável no tempo. E nesse momento, o ministro da Fazenda, em um compromisso fora da agenda, ele está reunido lá no Palácio da Alvorada, que é a sede da Presidência da República, a casa oficial da Presidência da República, com o presidente Lula, justamente para definir se o salário mínimo também vai acabar acompanhando essa regra do arcabouço fiscal, que acaba limitando, então, o crescimento das despesas à inflação e mais essa taxa de 0,6% a 2,5%. Uma intensa movimentação por conta, então, desse corte de gastos que é preparado pelo governo federal. Lembrando que o assunto também já foi debatido ao longo do dia, inclusive com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, já que o Ministério da Defesa deve, então, ser o próximo alvo também, se juntando à saúde, educação, trabalho e emprego, como uma das pastas que devem sofrer esse corte de gastos. Tiago. Perfeito. André Anelli, com todos os bastidores dessa discussão, você vai voltar daqui a pouco, chovendo muito em Brasília, nesta quarta-feira. Até mais tarde, André. Bom, antes de chamar os nossos comentaristas, temos aqui uma informação. Ao final da sessão do STF dessa quarta-feira, uma nota enviada aqui à redação da Jovem Pan, 2 fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações dessa explosão devem aguardar o desenrolar dos fatos. A segurança do STF colaborará com as autoridades policiais do DF. A Jovem Pan continua acompanhando. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. A discussão sobre o corte de gastos do governo, não é, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Aí nos bastidores, o próprio André já trouxe a história do salário mínimo e a possibilidade desse anúncio ser feito só depois da reunião do G20. É esperar para ver. Bom trabalho, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos. Meus cumprimentos especiais ao André Anelli, que é um craque na transmissão da notícia. Impressionante, muito bom. Agora, Tiago, essa discussão, claro, já está mais do que claro, que é evidente que vai ficar para a semana que vem. E ninguém sabe. Quem disser que sabe está errando ou então está chutando. O que vem? Porque é salário mínimo, pode mexer no salário mínimo, quais os cortes que vão vir na área social, como se vai mexer nas Forças Armadas, na Previdência das Forças Armadas, super salários, contenção de privilégios, enfim. Tudo são hipóteses, mas a questão principal que todo mundo quer saber é se esses cortes virão na medida suficiente para ter o equilíbrio das contas, o equilíbrio fiscal. E no momento, a preocupação, uma das preocupações do governo, não é a única, é fazer um arranjo, construir um ambiente político favorável para que quando esse pacote seja anunciado, ele já tenha
uma boa receptividade no Congresso e também uma boa estratégia de comunicação, porque nós já vimos vários pacotes serem prejudicados exatamente nesse ponto, na comunicação com a sociedade. Bom, Vilela, o ministro da Fazenda também declarou que já se sente pronto para fazer o anúncio, mas claro, né, ao que tudo indica, tecnicamente já há uma discussão fechada, o problema é a política, não é isso, Vilela? Boa noite, bem-vindo. Exatamente, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Tem a questão política que está muito fortemente envolvida nesse tema, é um tema de corte de gastos, ninguém quer ter um corte de gasto na sua pasta, e é um tema que ele atua fortemente no aspecto político e da popularidade do próprio governo. Nós temos o governo que tem apresentando, tivemos uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, colocando ali uma queda na popularidade do governo, um eventual corte ou uma eventual contenção envolvendo áreas sociais importantes, temas caros como a questão do salário mínimo, por exemplo, tem a capacidade de atingir em cheio a própria popularidade do governo num momento crucial, num momento onde o governo vira a chave após a eleição municipal, já pensando nas eleições de 2026. Então, por conta dessa possibilidade de uma implicação política mais forte, todo cuidado é pouco e eu não tenho dúvida que ainda vai demorar um pouco mais até o efetivo anúncio dessas medidas.